Casa bagunçada, alma doente. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Casa bagunçada, alma doente. Uma casa bagunçada, a desordem, a bagunça, a sujeira, isso também tem muito a ver com o estado interno, com a nossa alma, ou seja, com as nossas emoções, com o nosso lado emocional. Tudo isso que está fora irá refletir o estado interno da pessoa. Pesquisas científicas revelam que uma bagunça, uma desordem que afeta a alma das pessoas, revela que uma grande porcentagem são as mulheres que são vítimas, aumentando mais ainda, irmãos, o nível de estresse. Então, uma casa bagunçada, ela contribui muito para uma alma doente. E eu quero aqui falar sobre esse tipo de situação baseado na palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero aqui dizer, as causas da bagunça emocional. A primeira coisa é a desordem espiritual. O que está fora vai demonstrar o meu estado interno, o estado de como eu me sinto internamente. Lá em Mateus capítulo 12, 43 e 45 vai dizer que quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, e então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo, olha só, irmãs, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te. Então Jesus aqui ele fala da condição da ausência de Deus na vida de uma pessoa. Uma pessoa, irmãs, que não tem Deus é uma pessoa que está em desordem espiritual. Uma pessoa que não tem Deus na sua vida, a pessoa está desalinhada, é uma pessoa que não tem ali uma firmeza, uma coerência, totalmente ausente das coisas de Deus. Então a desordem espiritual, como consequência, é resultado disso tudo. Uma outra coisa também, viu, irmãs, que contribui muito para uma alma doente e consequentemente a casa bagunçada e alma doente, são os pensamentos negativos. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Se você tem pensamentos impuros, se você tem pensamentos negativos, se você tem pensamentos que você sabe que não agrada a Deus, precisamos ler a palavra do Senhor, irmãs. Meditar na palavra do Senhor. Meditar nas escrituras sagradas. Meditar por quê? Porque a palavra, ela limpa a nossa mente. A palavra, ela limpa os nossos pensamentos, ela limpa e lava a nossa alma e o nosso espírito. Então, pensamentos negativos, foco em pensamentos destrutivos. Esses dias eu gravei aqui um vídeo falando sobre isso, né? Deixa eu ver aqui o vídeo, deixa eu ver se eu encontro aqui esse vídeo. Esse vídeo tá aqui, irmãs. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse vídeo. Irmãs, tem gente que só fala negatividade. Os profetas do caos. Profetas que é sangue, que é morte, que é isso, que é aquilo. Ó, cuidado com esses. É o vídeo 1209. É o vídeo 1209. Eu tava falando aqui nesse vídeo. É esse vídeo aqui, ó, 1209.
Cuidado com esses. Irmãs, nesse vídeo aqui, irmãs, olha, eu tava falando sobre isso, irmãs. Tem gente que vai acontecer isso. Teve uma pessoa que andou falando de São Paulo, 27, 28, 29 de dezembro, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Cadê, irmãs? Não aconteceu, foi nada. Não aconteceu, foi nada, irmãs. Que era muito sangue, muito choro, muito... Mas, cuidado, isso aí revela que é isso que a pessoa tem dentro dele e dela. Então, uma das coisas que contribui muito para uma alma doente, consequentemente uma casa bagunçada, são os pensamentos negativos. E 2 Coríntios vai dizer que destruindo, 2 Coríntios 10, 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência o que de Cristo. Então a nossa mente, o nosso entendimento precisa estar cativo a Cristo, ao Senhor, irmãs, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que será que Deus vai deixar isso na Bíblia? Porque Ele sabe que a qualidade dos nossos pensamentos afeta o nosso emocional e, consequentemente, todo o nosso externo. Então, irmãs, uma outra coisa que contribui para uma desordem em uma casa bagunçada, uma bagunça dentro de uma casa e também para uma alma doente, irmãs, uma outra coisa são falei aqui, ó, uma outra coisa, irmãs, muito importante, a falta de controle emocional. Fiz um esboço para eu não me perder. Falta de controle emocional, incapacidade de gerenciar emoções. Irmãs, o Espírito Santo, ele lidera o nosso temperamento e o nosso emocional. Por isso, precisamos cultivar a presença do Espírito Santo, irmãos. Tem um livro que fala, né, temperamentos transformados. Ai, irmã Raquel, mas deu um negócio em mim, eu fui lá e falei mesmo, saí da graça. Ainda tem esse termo, sair da graça, porque foi isso, porque foi aquilo, porque nós somos cristãos, mas também não somos irmãs. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores do mal. Então, irmãs, precisamos ter o nosso temperamento, nosso emocional controlado. Oi, irmã Raquel, mas como é que eu faço então quando eu sentir raiva em uma situação? Sai de perto, bebe água, sai de perto. Irmãs, ó, Provérbios 25, 28 vai dizer: como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Sem contenção nenhuma, sem proteção nenhuma. Quando você controla o seu espírito, você domina a situação. Você domina a situação. Parece que é uma fraqueza, mas na verdade não, é uma força. Irmãs, um outro tópico também que eu gostaria de falar aqui sobre essa desordem, uma casa bagunçada e uma alma doente, é o relacionamento tóxico, irmãs, que contribui muito para uma alma adoecida, uma alma que adoece, são os relacionamentos tóxicos. Nós precisamos nos afastar, literalmente. Se afaste, se afaste, se afaste. Lá em 1 Coríntios 15, 33 vai falar: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, pessoas que estão sempre te depreciando, te diminuindo. Mas Raquel, eu dependo dessas pessoas. Ore ao Senhor, faça propósito com Deus, peça a Deus para lhe dar estratégias e situações para você sair desse tipo de situação, e Deus certamente vai te dar a vitória. Agora nisso, irmãs, existem alguns sintomas
da alma doente. Existe, irmã Raquel, existe sintomas da alma doente. O primeiro sintoma de uma alma doente, irmãs, é a ansiedade e o medo. Lá em Salmos 55, 4 e 5 vai dizer: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobrevieram, caíram sobre mim. E o temor e o tremor me sobrevêm, o horror me cobriu. O salmista que ele estava passando por essa situação de ansiedade, medo, pânico e insegurança. Isso são sintomas de uma alma adoecida, de uma pessoa que precisa de uma atenção nessa área das emoções, tristeza, pânico, ansiedade, tudo isso, irmãs. Como mudar isso, irmã Raquel? Orando mais, lendo e meditando mais na palavra de Deus. Um outro sintoma de uma alma doente é a depressão e tristeza. Salmos 42, o salmista também passou muito por isso. Desespero e desânimo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Irmãs. Então, a tristeza e a depressão, tudo isso também reflete, irmãs, para o desespero e também para o desânimo. São sintomas de uma alma doente, uma alma adoecida. A ira e o ressentimento, a raiva e a amargura. Você pode até ficar ali naquele momento com aquela raiva, com aquele sentimento ruim, mas aí você ora e Deus vai lá, passa o bálsamo no seu coração e aquilo vai embora. Mas se aquilo perdurar, precisa estar buscando mais ao Senhor. Efésios capítulo 4, 26 e 27 vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes do sol se pôr, você vai lá e fala com Deus: Senhor, limpa o meu coração. Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Não deis lugar ao diabo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria. Irmãs, ambientes que tem gritaria, blasfêmia e toda malícia seja retirada dentre vós. Isso aqui também são sintomas de uma alma doente, uma alma adoecida. Uma outra coisa também, irmãs, é o isolamento. O isolamento. Tem pessoas que só vivem isoladas. Não interagem com outras pessoas, não conversam. Às vezes uma pessoa, irmãs, é diferente. Tem pessoas que desenvolvem a solitude. O que é solitude? É você gostar de ficar com você. Isso aí é uma coisa, mas a pessoa que antes se relacionava, interagia com outras pessoas, de repente começa a se isolar, isso pode ser um sintoma de uma alma doente. Lá em Provérbios 18:1 vai dizer: busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele se insurge contra a própria sabedoria, o afastamento social. Mas, Raquel, como resolver isso? Primeiro, como que você vai resolver tudo isso? Busque a paz de Deus. Irmãs, Filipenses vai falar, que a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz do Senhor, irmãs. Busca a paz de Deus, oração e confiança. Quando você ora, você fica mais confiante no Senhor. Quando você ora, você fica mais confiante. Uma outra coisa para resolver essa situação é você renovar a sua mente com pensamentos positivos, pensamentos da palavra de Deus. Romanos 12 vai dizer: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Irmãs, uma outra coisa aqui também que eu quero falar antes de encerrar aqui esse assunto, para resolver, cultive a gratidão, foco nas bênçãos, tenha foco aonde? Nas bênçãos. Não fique pensando somente naquilo que está faltando na sua casa. Porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem não sei o quê. Não,
Desenvolva já gratidão em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E por último, perdoe e liberte. Mateus 6. Irmãs, perdão. Você se liberta. Deixa embora. Deixa aí. Deixa embora. Perdão, irmãs. Perdão é algo muito importante. Não é fácil. É difícil e bastante difícil, mas para isso o Espírito Santo ele pode te ajudar. Pode te ajudar porque um dos atributos do Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador. Amém? Que Deus abençoe e guarda aí essas dicas, essas sugestões na tábua do seu coração e que Deus abençoe e fique na paz. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui falar sobre objetos usados, os cuidados que nós precisamos ter com esses objetos usados, objetos amaldiçoados. Mas antes disso, eu quero saber como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana, OFC. Amém, irmãs? Então, falando sobre objetos usados, objetos amaldiçoados, irmãs, nós precisamos estar muito atenta a tudo que acontece na nossa casa. A mulher de Provérbios 31, o texto sagrado vai dizer que ela olha pelo bom andamento da sua casa. E nós, irmãs, não podemos ser negligentes. E é de suma importância orarmos pelos objetos, orar pela nossa casa, orar pelos móveis. Irmã Raquel, amada igreja, é de suma importância. Eu me lembro que eu vivia comumente, normalmente, como muitas de nós vivemos na nossa casa, no nosso lar, até que a partir do momento em que eu comecei a mergulhar mais ainda na oração, na consagração, no jejum, quando Deus ele me deu aquela revelação que eu falei aqui para todos vocês aqui no canal sobre o espírito da sujeira, amada igreja. Eu comecei a estar atenta, a interrogar, a ter um espírito crítico, a observar todos os objetos de uma forma bem minuciosa que estavam na minha casa. E um dos objetivos desse vídeo é te encorajar para que você tenha essa mesma atitude, irmãs. Nós não podemos andar alheios, absortos, sem interrogar, sem ter um senso crítico das coisas. Irmã Raquel, sim. Como assim um senso crítico? Avaliar, olhar, analisar quais são os seus sentimentos frente àquele objeto ou àquele algo. O que você está sentindo? De onde que veio? Veio dos ancestrais, dos parentes, e esses parentes receberam isso de quem? Será que tem alguma reza? Será que tem algum encantamento? Irmãs, eu vivia comumente, tá? Tudo que eu falo aqui no canal, uma grande parte não foi do que eu li um livro, que eu aprendi, não, irmãs, foram de experiências vividas. E a partir do momento que o Senhor começou a me despertar para isso, irmãs, a partir desse momento, amada igreja, eu comecei a estar mais atenta. E alguns objetos me saltaram os olhos. Eu comecei a ficar cismada com alguns objetos e fui trazer na memória a história daquele objeto, de quem que era, como que aquilo veio parar nas minhas mãos. Irmãs, isso é de suma importância. E eu vou falar aqui para vocês, muitas coisas eu já retirei.
objetos de antepassados. Eu lembro que eu tinha até uma jarra de vidro, pode ser que não tenha nada a ver, mas eu fiquei assim cismada também com aquela jarra. Aquela jarra de vidro, ela era da minha avó. E ela carregava essa jarra de vidro já dos antepassados dela, irmãs. Eu lembro que eu era criança e eu não fui criada nessa casa. Quando eu vim, né, para esta casa, para este lugar, para este bairro, eu me lembro que alguns objetos, alguns pertences me acompanharam. E ali aquela jarra, um belo dia eu senti de me desfazer daquela jarra de vidro. E muitos anos depois, irmãs, muitos anos depois, eu já contei isso aqui no canal, eu faço limpeza aqui no quintal, procuro sempre estar mantendo em ordem, quando eu posso, tenho assim um tempo, né? Eu procuro estar sempre cuidando, não deixar, enfim, né? É necessário um cuidado, inclusive com o nosso quintal. Então, alguns trabalhos que eu fazia aqui nesse quintal, irmãs, eu utilizava, era um facão grande, né? Mais ou menos assim, espécie de uma peixeira grande. E aquela faca, irmãs, aquele facão grande ajudava muito aqui, enfim, nos serviços daqui do lado de fora no quintal. E eu me lembro que de tanto usar, né, de tanto fazer aqui os serviços, os trabalhos, e é um familiar também meu, né, que sempre me ajudava e me ajuda, né, na medida do possível. Irmãs, eu me lembro que o cabo daquele facão, quando Deus começou a me despertar, aquilo começou a soltar. Olha só. E o negócio assim, o cabo era tão firme, né? E era tão firme, aquilo começou a soltar. Eu vou falar, irmãs, eu comecei a ficar assim um pouco cismada. Eu nunca tinha prestado atenção direito, não havia desenvolvido o senso crítico para com aquele facão, irmãs. E curiosamente, eu comecei a ficar reflexiva. E eu me lembrei que aquele instrumental de corte veio do meu avô. Meu avô, ele era um homem muito rude. Histórias que eu ouvia quando criança era que ele fazia maldade com animais, né? Eu me lembro que ele criou cavalos, né? Ele fazia trabalhos, né? E trabalhos, como é que eu posso dizer? Trabalhos manuais, ele fazia charretes, ele fabricava. Eu me lembro quando criança as pessoas iam lá e encomendavam para ele charretes. Muito bonitinho, ele era muito caprichoso, um profissional, irmãs. E ali eu vi, eu era criança, né? Eu era criança, tudo quando criança, né? E ele fabricava charretes. Charrete é diferente de carroça, né? Charretes mesmo. E ali eu me lembro, né, quando criança e as pessoas iam lá e ele confeccionava charrete e entregava charrete bonitinha, pintadinha. E eu acompanhava, eu criança, né, eu acompanhava todo aquele processo, que ele pegava o ferro, ele colocava lá na bigorna, tinha um negócio lá de fogo, que o nome era... agora eu esqueci o nome, mas tinha uma bigorna também, que ele botava o ferro ali, ele moldava o ferro. Muito interessante, irmãs, era um negócio assim que rodava, aí ele botava o ferro ali, o ferro ficava bem vermelho mesmo. E ali ele mexia assim, numa manivela, e o fogo, ele acendia o fogo, e ali ele mexia assim, eu esqueci o nome daquele negócio. E ele colocava o ferro ali, né, para poder fazer o eixo da charrete. Eu lembro disso, irmãs, eu era bem criança e eu ficava olhando. Ele, sai daqui, fica para ali, para você não se machucar.
E ali, mas depois ele pegava aquele ferro vermelho, né, do fogo ali, e ali para ele moldar aquele ferro ele botava na bigorna. E num outro negócio também que fechava assim, e ele virava e o ferro ele dobrava, irmãs. O ferro ele dobrava, ele botava do jeito que ele quisesse, né? Ele ali, ele dobrava o ferro e depois jogava na água, o ferro ficava duro e ficava do jeito que ele queria. E de tanto ele bater na bigorna, fazer esse tipo de trabalho, ele faleceu surdo, né? Ele morreu surdo e com problemas de enfisema pulmonar, porque ele fumava charuto, cachimbo. Mas eu me lembro nessa época de algumas histórias de maldades que ele fazia com animais. Ele foi um homem muito cruel, né? Ele criou cavalos, criou porcos e ele fazia atrocidades com animais, os animais, né? E ele ria das maldades. E já que nessa casa, depois de muitos anos, né, eu comecei a me perguntar, eu fiquei muito cismada com aquele facão. E o que me veio é que aquele facão, ele era uma prova dessas maldades, né? Ele matava porcos, ele criava porcos e ele matava, né? Irmãs, situações assim dessa natureza. E ali, irmãs, aquele facão me acompanhava, né? Me acompanhou e eu fiquei muito cismada e eu orei ao Senhor, comecei a ficar incomodada com aquele facão. Mas antes de Deus mostrar e revelar, eu orei ao Senhor e orava ao Senhor para Deus me revelar. Para Deus me revelar os ocultos dentro da minha casa. E comecei, né, passou uma cena na minha mente sobre essa situação, essa experiência da infância, as histórias que eu ouvia. E ali, irmãs, ele foi um homem muito duro, muito rude. E ali, irmãs, inclusive para minha avó. Porém, irmãs, eu fui criada com eles, né? Eu fui criada na companhia deles, então ela que me criou, que me educou. Meu pai não ficava muito em casa porque ele trabalhava, mas foi ela assim que me criou, que me deu toda a educação, os modos, né? Aprendeu os modos de se comportar, né? Enfim. E, irmãs, eu fiquei muito incomodada e ali eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, onde que eu vou descartar esse facão? E ali eu fiquei pensando, bom, lixo comum não dá. Pode ser até perigoso. Grandão, irmãs, enorme, mais ou menos desse tamanho. E assim, ajudava muito assim, né, no manuseio aqui do quintal. E ali me veio uma ideia, né, eu vou jogar esse e um outro, tinha uma outra faca também que eu não sabia assim muito da origem, essa eu já não lembrava também. E ali, mas eu joguei aquilo num rio, né, tinha um rio aqui próximo. E um belo dia eu peguei o Uber, fui visitar uma pessoa, peguei o Uber e fui e joguei aquilo no rio. Então, irmãs, existem objetos amaldiçoados, objetos que foram e são testemunhas vivas. Um objeto ele pode ser uma testemunha viva. Por que será, irmãs, que os patriarcas, os antigos, eles levantavam memoriais de pedra? Porque aquele memorial era uma testemunha viva de um evento importante. Você vê Jacó fugindo, né, de Berseba para Harã, ele vai fazer um voto com Deus e ali Deus vai falar com ele e ali ele vai levantar um altar, um memorial de pedra, vai derramar azeite, vai consagrar aquele lugar, aquele local, viu, irmãs e irmãos? Porque aquilo dali, aquele monumento, aquelas pedras, é uma testemunha viva. Até lá no próprio Gênesis 32, quando ele atravessa o Val de Jaboque, ele vê Deus face a face. Aquilo dali foi um evento importante que ele também levantou um memorial. Então, os objetos na nossa vida, na nossa casa, podem ser, irmãs, testemunhas de um evento que aconteceu no passado, tanto para o bem quanto para o mal.
Então, irmãs, os objetos amaldiçoados, nós precisamos, viu, ter muito cuidado com esses objetos, porque eles podem ser um símbolo do ocultismo, de um algo macabro que tem acontecido, um punhal. Eu falei aqui de uma faca, mas pode ser um punhal, pode ser um símbolo, uma marca, uma inscrição, algo pequenininho, algum objeto, algum pingente, relacionado ao ocultismo. Lá em Levítico 19, 26 e Deuteronômio, 18, capítulo 18, do 10 ao 12, fala sobre isso. Fala sobre Levítico 19, 26, não comereis coisa alguma com sangue, nem agorareis, nem adivinhareis. Ou seja, aquele objeto pode ter uma espécie de um agouro, uma reza, um encantamento. Nós não sabemos, irmãs, nós não sabemos. E diga-se de passagem, os antigos, hoje já nem tem muito isso, mas os antigos eles tinham muito isso. Aquele objeto também, irmãs, ele pode carregar uma influência negativa. E eu tô falando aqui de objetos, mas pode ser algo também ganhado. Uma blusa que você ganhou, uma meia que você ganhou, um sapato que você ganhou, uma roupa. É algo, irmãs, muito significativo e precisamos ter muito cuidado com objetos ganhados, sobretudo de pessoas que você sabe que não quer seu bem. Dá para perceber, Raquel? Dá. Não é bom ficar enganados, irmãs. Ora o Senhor pedindo o coração das pessoas, pessoas que não querem o seu bem, pessoas que você sabe que não torcem por você, pessoas que você sabe que o sentimento para com você não é verdadeiro. Pessoas que fazem ali uma política. Tem isso, irmã? Que eu torço, tem. Não gosta de você, não compactua com você, não compactua com as suas ideias. Mas devido a um contexto ali, a pessoa mantém uma atitude política, né? Aí você convida para o seu aniversário. Olha, mas eu nem convido. Eu sou uma pessoa totalmente... se eu gosto, gosto. Se eu não gosto, nem se eu vejo que o sentimento não é... Eu nem convido, não faço nem questão de estar perto, irmãs. Mas tem casos e situações de pessoas que são políticas, que querem estar bem com todo mundo. E ali, irmãs, olha, você sabe que o sentimento daquela pessoa não é sincero para com você. Você até recebe ali, mas não deixa aquilo nem entrar na sua casa. Ou se entrar na sua casa, você deixa ali e dá um destino. Mas Raquel, posso dar para alguém? Você pode dar para alguém. Vai acontecer isso com alguém? Não. Tá arriscado não acontecer. Se tiver um algo ali naquele objeto e você dá aquele objeto para alguém, não tem problema nenhum. Mas por quê, irmã Raquel? Porque o alvo, o foco era você. Se a pessoa fez um algo ali naquele objeto e você pegar aquele objeto e dar para uma outra pessoa, você ficar em dúvida. Se você tem certeza que tem algo ali, você descarta, nem dá para alguém. Mas se você fica com um pouco de dúvida, tem até um pouco assim de pena de jogar fora aquele item, entre aspas, novo, mas Marca, eu vou dar para alguém. Então você pode dar para alguém que não vai acontecer nada com esse alguém, porque o foco, o mal, a intenção era você que era o alvo. Dá para uma outra pessoa, não vai acontecer nada com essa pessoa. Então, pode ser um símbolo oculto, influências o que? Negativas. Aquele algo tem influências negativas, porque promove pensamentos, sentimentos. Ou irmãs, quadros de pessoas que já morreram. Aquilo te traz um saudosismo, um aperto no coração do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, da sua tia. Se te faz bem, se te traz coisas boas, deixa a foto, deixa a fotografia, deixa a peça, né? Deixa a peça ali, né? Mas se aquilo não traz coisas boas, isso vale até para relacionamentos que acabaram, viu? Relacionamentos amorosos, afetivos. Hoje você já é casada e você carrega uma bolsa de um ex-namorado seu lá do passado.
Não é muito bom não, viu, irmãs? Aí vem aquela lembrança, você vai pegar aquela bolsa, oh meu Deus. Aí vem aquele pensamento daquele momento, irmãs, não é muito bom, né? Se você não sente nada disso, continue usando a bolsa. Porque às vezes é uma bolsa boa, que você gostou, que te serve, uma bolsa de qualidade. Eu tô citando aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma correntezinha de ouro, uma pulseira de ouro, que você ganhou lá de um noivo, uma pessoa. E aqui você olha para aquele objeto, te traz assim um sentimento. Irmã, se não te traz nada, sentimento nenhum, fica com o objeto se você quiser. Mas se te traz um algo, não fica. Não fica, não fica. Né? Então, precisamos ver também, irmãs, o histórico de maldições daquele objeto. De morte, de desgraças, de doenças. Existem objetos, irmãs, que ali há uma maldição naquele objeto. Aquilo vai passando de pai para filho, de mãe para filha, aquilo vai passando, aquilo vai passando, aquilo vai passando. Pode ser um relógio, pode ser uma roupa, pode ser o que for, eu não sei. Mas situações dessa natureza, umbigo, tem gente que guarda o umbigo da criança, desde lá de não sei do que. Mas não é muito bom, não é muito recomendável. Olha, irmãs, uma outra coisa que eu quero aqui falar. A maioria desses objetos, eles podem ter uma conexão com a idolatria. A maioria desses objetos, eles podem ter uma conexão com a idolatria. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, vai dizer, e Êxodo capítulo 20, versículo 3, vai dizer, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e não servirás. Então, irmãs, outra coisa. Nesse mesmo texto, o Deus que nós servimos, ele fala que ele é um Deus zeloso e que ele visita e ele quebra toda a maldição dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Se existe uma maldição na sua vida, Deus está quebrando hoje, você que está aqui. Então, alguns sinais desses objetos amaldiçoados é que esses objetos, eles trazem um desconforto, eles trazem uma ansiedade, eles trazem um medo, algo assim macabro, esquisito, você não sente uma coisa boa nesse objeto. Então, precisa estar atenta. Uma outra coisa é que onde está aquele objeto, pode ser um quadro também, viu, irmãs e irmãos? Um quadro. Um quadro com uma imagem macabra, com uma imagem que você não consegue discernir, com uma imagem que alguém desenhou, e à noite você sente sonhos, você tem sonhos perturbadores. Tira esse quadro, né? Tira esse quadro, mudança negativa no comportamento, na alteração de humor, problemas de saúde, né? Problemas de saúde inexplicáveis, dificuldades financeiras e relacionamentos, né? Dificuldades financeiras e relacionamentos problemáticos. Era tudo bem você com seu marido, você com a sua esposa, mas de repente vocês ganharam algo aí de alguém, pode ser até de uma irmã de igreja. Ó, irmãs, tem muitos satanistas infiltrados dentro das igrejas, viu? Não se deixa levar por roupa de crente, fala de crente. O joio está junto com o trigo. Então, o Senhor vai falar que nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Existem satanistas, pessoas infiltradas acima de qualquer suspeita. Frequenta culto, abre Bíblia, fica lá, né, participando daquele culto. Mas são pessoas do inimigo infiltradas para minar a obra de Deus dentro da igreja. Você sabia disso? Mas cobras e serpentes, o inimigo que coloca essas pessoas. E o alvo dessas pessoas do inimigo é derrubar o líder, a liderança, os possíveis líderes para
ali minar a obra de Deus ali naquele lugar, porque, sobretudo, se é uma igreja relevante que faz pressão a nível espiritual nas forças elementares. Então, o inimigo, ele mesmo ele envia os seus adeptos. E isso é muito sério. E, desconfie de pessoas aparentemente muito perfeitas, viu? Desconfie. Aquela pessoa perfeita. Eu sei que não existem pessoas perfeitas, mas normalmente são pessoas, irmãs, acima de qualquer suspeita. São pessoas muito perfeitas, estão em todos os cultos, ajuda a obra, abençoa a obra, ajuda financeiramente, ajuda o irmãozinho, a irmãzinha. É uma pessoa disponível para tudo, como diz o popular ali, né? Pau para toda obra. Ai, meu Deus. Perdoa, né, minha linguagem popular aqui, mas para vocês entenderem aquelas pessoas perfeitas, aquelas pessoas que não, irmã Raquel, tal, tá em tudo, irmãs, pessoas assim perfeitas, desconfie desse povo, que nunca demonstraram um deslize, uma alteração no seu humor, é uma pessoa sempre linear, irmãs, desconfie, que nunca demonstram uma insatisfação. Desconfie de gente assim, tanto para esse nível que eu tô falando aqui, de satanismos, como também de narcisistas, psicopatas e sociopatas. Desconfie, porque ninguém é assim, irmãs. Sempre há um descontentamento, uma fala, algo, alguma alteração de humor. Irmãs, ninguém é perfeito assim, ninguém. Perfeito só Deus. Então desconfie desse povo. Desconfie, porque você pode estar lidando ali, irmãs. Tô falando mesmo, a pessoa passa uma imagem que tu fica, nossa, tu fica assim encantada com aquela pessoa. Cuidado, viu? Cuidado. O que fazer? Ore por discernimento, né? Nesse assunto de objetos amaldiçoados, ore por discernimento. Peça a Deus para revelar a verdade do objeto. Pesquise a história do objeto. Destrua ou doe aquele objeto, como eu falei aqui. Considere a influência daquele objeto. Pesquise a história daquele objeto. A nível de prevenção, cuidado, viu, ao comprar coisas usadas, objetos usados. Eu falei aqui do rapaz que comprou uma moto que ela estava amaldiçoada. Eu já contei aqui no canal. Cuidado, evita objetos de segunda mão, objetos que você não sabe da procedência. Irmãs, uma ignorância. Existe uma ignorância muito grande. Tudo que é nosso carrega a nossa energia, carrega a nossa intenção, a nossa vibração. Precisamos ter muito cuidado com relação a isso, viu, irmãs? Evita objetos, né, de segunda mão. Mantenha sempre um ambiente limpo, não somente fisicamente, quanto espiritualmente. E convide, né, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, para estar orando, fazendo uma campanha aí de oração na sua casa. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. E se você tem experiências nessa área, coloca aqui que eu quero ler seu comentário. E hoje, mais tarde, estaremos na live, viu? Ontem eu não pude estar, né, mas toda sexta-feira eu vou estar entrando mais cedo, viu, irmãs? Mas hoje mais tarde, mais daqui a pouco, hoje, nesse dia de hoje, nós estaremos fazendo uma live às 9 horas, viu? Deus abençoe, fica na paz do Senhor.